O nosso tema é reféns. Quantas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos? As nossas cadeias, elas não são visíveis, elas não são aparentes, nós temos liberdade para ir e vir, mas temos cárceres internos, mentais, emocionais, espirituais. Do que é que você precisa se libertar? Essa é a minha pergunta. O que é que impede você de viver a plenitude dos planos de Deus para a sua vida? O que é que amarra você de tal forma que você não consegue fluir da maneira que Deus intenciona que você flua nos planos dele? Eu começo com um texto de Hebreus capítulo 12. Eu levei até para o Acamp do A13 Uni esse texto, Hebreus capítulo 12. Leio com você o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O contexto aqui é Hebreus 11. Os heróis da fé, essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé. É como se a carta aos Hebreus dissesse assim: preste atenção, você está sendo observado, e aqui eu coloco entre aspas, você está sendo observado. Na arquibancada da vida estão aqueles que vieram antes de nós, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, estão os profetas, Elias, Eliseu, Daniel, estão os apóstolos, Paulo, Pedro, João, todos esses homens e mulheres de Deus, de fé, gente que caminhou com o Senhor. Eles estão na arquibancada, assistindo a minha vida e a sua, e mais uma vez eu coloco entre aspas, é essa a expressão que ele usa, e ele continua dizendo assim: uma vez que existe toda uma expectativa depositada sobre nós, continue para mim por favor, capítulo 12, verso 1, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele utiliza a figura de um corredor, e ele olha para um corredor que tem uma corrida para percorrer, uma linha de chegada para cruzar, e ele coloca esse corredor como alguém que tem um peso, tem algo que lhe atrapalha. Imagine você correr com um peso atado aos seus pés, dificulta, diminui o ritmo, talvez até impeça aquele corredor de chegar até o final, cansa, suga as energias. Ele diz: então, Deus tem uma corrida para você correr, irmão. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito, tem um alvo. O nosso alvo é Jesus. A gente está caminhando com Jesus. Tem algo, tem uma linha de chegada para a gente cruzar. Mas no meio desse processo ele diz: ei, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E ele abre um parênteses especial, ele diz: e do pecado que nos envolve. Eu quero começar essa série Reféns, falando sobre livres do cárcere do pecado. Cada domingo nós vamos trabalhar uma prisão, um cárcere. Cada mensagem, cada pregador aqui, ao longo desses domingos, vai trazer um diferente cárcere. Hoje eu quero focar sobre o cárcere do pecado, o pecado. E eu acho interessante que esse texto de Hebreus 12, ele coloca no singular, ele não trata no plural, ele não fala dos pecados. Ele fala do pecado. A ideia aqui não é falar de, todos nós somos pecadores e desde que a gente acordou de manhã até agora, bom, alguma coisa pecaminosa passou pela nossa cabeça, ou nós agimos, fizemos. Não, ele não está falando sobre os pecados que cometemos, pois somos pecadores. Não, ele está falando de um em específico. Ele está falando assim, sabe aquela área da sua vida que prende você, que impede você de viver na plenitude do que Deus tem para você? Pronto, o pecado, no singular. É isso que Deus diz. É preciso que você quebre, rompa com isso. E aí eu quero trazer a seguinte pergunta, uma pergunta. O que é que hoje na sua vida, uma coisa, não muitas, só uma área da sua vida, que se você rompesse nela, que se você se visse livre disso, que se você conseguisse, virar em definitivo esta página e se libertar disso,
você daria um salto exponencial na sua vida espiritual. Você daria um salto na pessoa que é, no ser humano que é, na sua relação conjugal, na sua relação familiar, no pai que é, na mãe que é, no marido que é, no filho que é, no amigo que é. Me diga, fale para Deus, para o Espírito Santo, uma coisa, uma área, um ponto em específico, não muitos, que você diz, se eu conseguisse quebrar isso, romper com isso, eu sei que eu iria para um outro nível. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Quem compreende? E eu quero começar desmistificando essa ideia de pecado, porque, olha, não tem mais nada infantil como enxergar pecado como uma lixinha boba, de pode e não pode. Aqui eu não estou falando sobre essa concepção rasa, superficial. Pecado é mentir, pecado é roubar, é também tudo isso. Mas a Bíblia trata do assunto de uma maneira muito mais profunda, a fim de nos mostrar que o problema é mais denso do que isso. Que o que nos prende e nos amarra muitas vezes é algo muito mais profundo. Deixa eu falar para você, se fôssemos sintetizar de Gênesis ao Apocalipse, a maneira como a Bíblia aborda pecado, a gente poderia sintetizar dizendo que pecado é tudo que não glorifica a Deus, que nos machuca e machuca as pessoas à nossa volta, que mancha a imagem de Deus em nós, e que em última instância é uma tentativa de suprir vazios existenciais. Deixa eu destrinchar cada uma das partes aí dessa colocação. Primeiro, é tudo que não glorifica a Deus. Sua vida foi criada para a glória de Deus. Eu sei disso porque a minha Bíblia e a sua começa com o livro do Gênesis dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus é o marco inicial, Ele é o Criador, Ele é o iniciador, e em Romanos 11 Paulo diz mais, ele completa dizendo, tudo veio dEle, mas também tudo foi feito para Ele. Deus não é apenas o início, Deus também é o fim legítimo de todas as coisas. Eu repito, Deus é o fim legítimo de todas as coisas. Tudo precisa convergir para o Senhor. E o que não converge para Deus está então vivendo para um propósito ilegítimo. Porque o propósito legítimo de toda a criação é glorificar a Deus, honrar a Deus. Até porque não tem fim mais nobre do que glorificar o ser mais extraordinário que há no nosso universo. Qualquer outro fim é menos nobre. Quando você vive para a glória de Deus, você está vivendo pelo propósito mais alto que existe. Você está compreendendo? Quando Deus diz, me glorifique, Ele não está dizendo isso porque Ele tem uma necessidade de glorificação. Como se Deus fosse uma pessoa carente que dissesse assim, eu preciso que vocês me deem glória. Não é assim que funciona. Quando Deus diz, me glorifique, é como se Ele dissesse assim, eu gostaria que você desse à sua vida o fim mais nobre que ela pode ter, que sou eu. Glorificar a Deus, quando a gente anda na contramão da glória e da honra de Deus, a Bíblia vai dizer, é isso aí que é pecado. Não é um problema comportamental meramente, é um problema de propósito. Está vivendo por um propósito pequeno demais. Segundo, é tudo que nos machuca e machuca o próximo. Interessante como na Bíblia a maioria dos mandamentos são relacionais. Pegue os 10 mandamentos, a maioria dos 10 mandamentos de Moisés, relacionais. Não roube, do outro. Não cobice, o outro. Não mate, o outro. É tudo outro. Não dê falso testemunha contra, porque o outro, o próximo, a Bíblia nos ensina a tratar como sagrado. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti. O próximo é sagrado, irmão. Para a gente que crê em Jesus, amar o próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou, é o segundo na lista dos mandamentos. Logo, quando eu deixo de ser uma bênção para o próximo e me torno um atrapalho, uma maldição para o outro, eu estou andando no caminho do pecado. As pessoas dão glória a Deus pela minha vida, ou as pessoas dizem, graças a Deus que foi embora. É nesse nível que a palavra vai tratando o assunto, percebe? Ei gente, terceiro, é tudo que corrompe a imagem de Deus em nós.
Deus cria o homem, Gênesis 1:26, a sua imagem e semelhança. Ele imprimiu no ser humano algo dele, divino, seu caráter. O homem, o primeiro Adão, criado bom como Deus, santo como Deus, puro como Deus, misericordioso como Deus, amoroso como Deus. Veio o pecado, machucou tudo isso, maculou, manchou, corrompeu essa imagem. O que é que na nossa vida tem nos distanciado de refletir a imagem de Deus? O que é que tem tirado o brilho de Deus, do caráter de Deus em nós? A Bíblia vai dizer, pois é, isso aí, o nome é pecado. E mais, é em última instância, uma tentativa de suprir vazios existenciais. E a Bíblia dá um nome específico para essa faceta do pecado, que é idolatria. Idolatria é tentar substituir Deus, é tentar suprir os nossos vazios com alguma coisa que não é Deus, porque você sabe, todos nós temos vazios. E mais, depois de Gênesis 3, depois do pecado do primeiro Adão, nós nascemos com vazios e nascemos em um mundo que é incapaz de suprir esses vazios. Só Deus nos preenche plenamente. Mas aí ao longo da vida, a gente vai aprendendo a se preencher com aquilo que não é Deus. E o vazio, por exemplo, do sentido, do significado, eu vou preenchendo com o meu trabalho. E o vazio da aceitação, eu vou preenchendo com a validação das pessoas. E o vazio do amor, eu vou preenchendo com os relacionamentos, seja de qualquer tipo. E o vazio da autoestima, eu vou preenchendo em um namoro. E o vazio, você entende? Eu vou preenchendo meus vazios existenciais com aquilo que não vai dar conta de me preencher. E quando eu vou buscando me preencher com aquilo que não tem tamanho para me preencher, eu entro num ciclo vicioso, adoecedor, que me leva à frustração. Quanto mais eu busco respostas para os meus vazios, naquilo que não é Deus, mais eu vou me frustrando, e eu acho que o que me falta é uma dose maior daquilo, e eu busco uma dose maior daquilo, e eu vou então e descubro, me frustro de novo, e eu busco doses maiores, doses maiores, doses maiores. Você entende agora o salmista quando diz um abismo chama outro? Porque eu me jogo no primeiro abismo achando, é dessa adrenalina que eu estou precisando, aí eu vou com força sem paraquedas nem nada, eu pulo de bungee jump sem corda, e aí eu descubro que não foi suficiente, tem que ter algo mais, e eu procuro outro abismo, outro abismo, outro abismo, e o que começou como prazer, acaba como prisão. É dessa forma que a Bíblia vai tratando o pecado, e eu volto para aquela afirmação com a qual comecei. Fale para o Espírito Santo uma coisa, que se você se visse livre, se você se libertasse dela, você seria um filho de Deus mais cheio do Espírito, um amigo mais leal, um ser humano com mente e coração mais puro, gente com uma conduta mais reta, mais cheia de justiça, mais cheia de amor. Um companheiro, uma companheira mais compreensivo, mais empático, mais paciente. Diga aí para o Espírito Santo uma coisa, qual a uma coisa, que se você rompesse. Eu quero sugerir para você, à luz da palavra de Deus, algumas palavras, 5 palavras, 5 princípios, e esses 5 princípios, eles se aplicam a qualquer pessoa, que deseja viver uma genuína libertação na vida. Aqui não é receita de bolo, aqui não é assim, olha, escute, e de hoje para amanhã tudo se resolve, não, são 5 estágios de uma jornada, porque libertar-se é um processo, quem entende? É um processo. Mas esse processo está aqui nesses 5 princípios. Se eu e você vivermos esses 5 princípios, a gente desfruta de libertação em qualquer esfera da nossa
vida. Fale comigo: assumir, agir, abrir, alimentar, acreditar. Primeiro, assumir. Assumir. Jeremias 3, versículo 13. O profeta diz a Israel: reconheça a sua culpa e admita que se rebelou contra o Senhor. Fale comigo: assumir. Eu não consigo vencer aquilo que eu não assumo. E eu não consigo me libertar espiritualmente daquilo que eu não assumo diante de Deus. Primeiro eu tenho que assumir o pecado como pecado. Porque a gente acabou de mergulhar na palavra e entender o que é pecado. Então, está na hora da gente parar de olhar e dizer: é só um defeito. Não, não é defeito. É só uma falha. Não, chama-se pecado. É o meu jeito, a minha forma, é o meu traço de personalidade. É assim que eu sempre fui. Eu fui doutrinado dessa forma, eu aprendi desse jeito. Esse é o meu caminho, irmão. Foi assim que eu sempre fui, não é assim que eu preciso ser para sempre. Deus pode fazer algo na minha vida. Eu não sou um ser estático, eu sou um ser dinâmico. Eu estou em mudança, eu estou em obras. Eu não quero estacionar, eu quero ser quem Deus me chamou para ser. Tenho que assumir o pecado como pecado. Eu tenho que parar de falar e dizer: não, na vida dele pode ser, na minha eu estou em paz com Deus. Eu acho interessante gente que às vezes vem para aconselhamento e diz: mas pastor, eu estou em paz com Deus. Eu digo: Jesus amado. Mas vai para a palavra, irmão. Vai para o que Deus diz. Vai para os princípios de Deus. Dá nome. Identifique como tal. Assuma também a responsabilidade. Não dá mais. Preguei sobre isso semana passada, quando o assunto foi o filho pródigo. Assuma a responsabilidade, não dá para terceirizar responsabilidades, não dá para colocar isso sobre os ombros de outra pessoa. Quando o filho pródigo caiu em si e disse: cara, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ele não foi para a casa do pai com uma desculpa, dizendo: pai, olha, eu tenho uma série de desculpas. Não, ele foi para a casa do pai pedindo perdão e dizendo: eu sei, pai, o que eu fiz, eu sei que eu estraguei tudo, eu sei que eu veredei por um caminho que não era o teu caminho, mas me recebe de volta. Só isso. Só isso. Assuma a responsabilidade. E mais, assuma também a sua incapacidade de lidar com isso. Aí você vai dizer: não, calma aí, está em contradição. Você acabou de falar, assuma a responsabilidade, agora diz, assuma a sua incapacidade. A gente só se liberta daquilo que a gente olha para Deus e diz: Deus, primeiro, a responsabilidade é minha. Nem o inferno eu culpo. É minha, mas tem mais, eu também assumo diante de ti a minha total incapacidade. É maior do que eu, é mais forte do que eu preciso da tua graça e da tua mão salvadora intervindo na minha vida. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Quando você faz isso, você se torna o coração quebrantado e contrito, e a Bíblia diz que Deus não o desprezará. Fale comigo: assumir. Assumir, sempre, sempre. A gente só vai conseguir se libertar daquilo que assumimos. É isso. Mas segundo, fale comigo: agir. Porque assumir não é aceitar. Assumir não é o me acostumar. Assumir é diferente de se acomodar. Assumir é reconhecer diante de Deus. Mas logo em seguida, Deus olha para a gente e diz: tem uma atitude que cabe a você, meu filho. Há um agir que é meu, há um poder que só eu posso derramar sobre a sua vida, mas tem um posicionamento que cabe a você. Ei, agir, Gênesis 4:7, Caim, ele havia matado seu irmão, e olha o que Deus fala para ele. Deus diz assim: Caim, o pecado o ameaça a porta. Olha a figura, ele deseja conquistá-lo, mas cabe a ti dominá-lo. Era como se Deus dissesse: Caim, esse pecado ele está à tua porta, e haverá tempos em que ele dará trégua, em que ele não baterá na porta, e você e eu, nós sabemos o que é isso.
Aqueles 15 dias, aquela uma semana, aquele mês que parece que deu trégua. Mas ele volta. E ele bate na porta de novo. E ele faz propostas. E ele lança diante de nós as suas seduções, os seus enganos, as suas mentiras. E aí, quando bate na porta, Deus diz para Caim: cabe a ti dominá-lo. Há uma parcela de atitude que é sua. Ninguém vai fazer. Ninguém. A verdadeira liberdade, ela vai pedir de nós um nível de combatividade, ou seja, eu preciso declarar guerra e me posicionar. Eu preciso me posicionar. E com isso, eu quero dizer para você que acabei de falar, o esforço próprio não dá conta de nos libertar. Mas olhe bem, sem esforço, ninguém também se liberta. 2 pontos que são importantes. E eu coloco para você, que se você quiser um ponto prático, nesse aspecto, agir, eu destaco, elimine o que é gatilho. E gatilho significa uma coisa, uma frase. Quando eu começo, complete. Eu acabo, complete. Quando eu começo a pensar, quando eu começo a querer, quando eu começo a ir, quando eu começo a conversar, eu acabo. Um passo leva ao outro passo. Se a gente esperar para sempre apagar incêndio, vai ter uma hora que o prédio vai estar condenado. Precisamos trabalhar na manutenção. Quando eu começo, leia os sinais. O que é que leva você para esse caminho? Que você já sabe o final, você já sabe o mecanismo, você já sabe como tudo se conduz. Quando eu começo, eu acabo. Fale comigo, abrir. Mais uma vez, assumir, agir, abrir. Abrir. Há um poder em você abrir o coração para alguém. E há pessoas aqui nesse lugar que a virada de chave na sua vida vai ser quando você tiver a humildade de pedir socorro. Você vai conseguir quebrar essas cadeias quando você olhar para alguém e falar: sozinho eu não consigo. Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Enquanto encobrirmos debaixo de uma armadura lustrosa as nossas feridas, como era a lepra de Naamã, não vai dar certo. Quando removermos a armadura e nos expormos e nos colocarmos diante de um outro alguém com maturidade suficiente para nos escutar e nos ajudar, aí a gente vai encontrar o caminho da liberdade. Há momentos que é uma oração, é uma ajuda, é uma prestação de contas. Existem pecados em nossa vida que já estão enraizados de tal maneira que eles se tornaram um padrão de comportamento. É o que tecnicamente vai ganhar o nome de vício. Já é um vício, já é uma compulsão. Ele já tem todo um funcionamento dentro de nós, um funcionamento psicológico até, neurológico até. E é interessante como todos aqueles que estudam a quebra de padrões comportamentais vão falar sobre o poder de ter prestação de contas com outras pessoas. Gente que vai dizer simplesmente: estou aqui para você me falar, compartilhar e com sabedoria e discrição eu te ajudar. Fale comigo, abrir. Quarto, alimentar. Se você deseja uma genuína libertação, é hora de decidir o que é que você vai libertar. E o que é que você vai, portanto, alimentar. Alimenta a vida do Espírito em você, irmão, porque quanto mais você alimentar a vida do Espírito, mais a vida do Espírito vai florescer na sua vida.
Capítulo 6 de Gálatas, verso 8, quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você precisa decidir o que é que você vai alimentar, porque o que você alimenta determina o que você colhe. Quando você vai no nutricionista, ele diz que você é aquilo que você come. Rapaz, isso é, isso é verdade, sim ou não? Minha sogra estava com uma série de tensões, fibromialgia, enxaqueca, uma série de coisas. Já foi no médico A, B, C, tentou vários medicamentos. Aí foi nesse que olhou e falou assim: a senhora tem que fazer um detox. O cara foi tirando tudo. Olha, nada de glúten, nada de açúcar, nada de sal. Foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Ela disse: eu agora como é só papel. Não, isso inflama, isso aqui dá um problema, isso aqui, olha, eu estou percebendo que aqui altera a sua taxa aqui, esse alimento não dá certo para a senhora, veja bem, veja bem, veja bem, de veja bem, ela está quase vivendo de fotossíntese. Foi um detox tremendo, mas deixa eu te falar, a mulher emagreceu, ela ficou, olha, ela perdeu peso, ela ficou, a pele viçosa, nova, renovada, parece que rejuvenesceu assim uns 25 anos. Eu disse: meu Deus, Sara está ficando mais nova que tu. Para o meu sogro eu falei: o senhor se cuide, o senhor se cuide que o valor da mulher subiu, valorizou aí o negócio, nova, detox poderoso, mudou o que jogava para dentro. E espiritualmente falando, não tem como a gente buscar uma vida em santidade jogando para dentro impureza. Não tem como a gente buscar fidelidade conjugal jogando para dentro da gente adultério, prostituição e pornografia. Eu vou falar uma coisa, eu posso rasgar o verbo: alimente a vida do Espírito. Como é que você vai, irmão, honrar a tua mulher, a tua esposa, vivendo na lupinha do Instagram? Não dá certo. Respondendo mensagem aqui e ali, comenta, dá um like, fica nessas trocas de rede social, nessa brincadeirinha, nesse jogo de autoestima, no nome de Jesus. A gente quer ter família de gente grande com atitude de gente pequena. Não dá. Isso é sério. Cabe para todos nós. O que é que a gente joga para dentro? Quer acabar com o descontrole financeiro, quer colocar as contas em dias, fica vendo a vida do outro. Você, no dia dos pais, faz um almoçozinho em casa, um arroz, um galeto, uma farinha. O outro, olha onde é que o outro está, num resort, não sei aonde. Deixa a vida do outro, rapaz. Esse negócio de comparação vai adoecendo. E você tentando colocar a tua vida no eixo, no trilho, está se alimentando de quê? Está se alimentando de quê? Da vida do outro. Está colocando o quê para dentro? Vai se alimentar da vida do Espírito Santo de Deus. Vai se alimentar da vida do Espírito Santo de Deus. Você cuidado, minha amiga, com essa rodinha. Olha, perdoa o uso do termo, eu vou falar em amor. Essas rodinhas, olha, tem umas amigas com Z, umas amigas com as conversas tóxicas. É só reclamação, reclama para cá, reclama para lá, reclama para cá, reclama de tudo. Só sublinha os defeitos, só sublinha os problemas, só sublinha tudo, porque os filhos é uma desgraça, a vida é uma desgraça. Você quebra. Como é que você vai ser uma mulher que a sua boca é abençoada, que você fala a vida, fala o que edifica, anda com gente que só murmura, só reclama, só aponta defeito? O que é que você está jogando para dentro? O que é que você está colocando para dentro?
Alimenta a vida do Espírito. A dieta do Espírito Santo é pela manhã, ainda em jejum, palavra. No meio-dia, joelho dobrado, ora ao Senhor. Antes de dormir, ação de graça, louvor, adoração. No primeiro dia da semana, casa de Deus, culto no meio do povo de Deus, adoração na igreja. Tem uma dieta, meu irmão. Muda aquilo que você está jogando para dentro. Alimenta o teu espírito. A tua fé precisa de alimento, a tua convicção em Deus precisa de alimento, a tua aliança com Deus precisa de alimento. Se alimenta com o que é do céu, que você vai desejar o que é eterno. Você entende? Alimenta a vida do Espírito. Gálatas 5,16, por isso, vivam pelo Espírito. É isso que a gente tem que se preocupar. Eu tenho que me encher de Deus. De modo nenhum. Parece que é como se Paulo dissesse assim: como consequência, de modo nenhum vocês vão seguir a carne. É uma consequência. Entende? A pessoa chega com a vida toda enrolada. Ó, tem gente, você pode já saber, se vier para aconselhamento e teu problema for grande demais, você já sabe o conselho que eu vou dar. Porque tem gente que eu digo, meu Deus, só Deus entende isso daí. Estou entendendo nada, ainda quando o TDAH ataca na hora, aí a gente vai bater lá no Fantástico Mundo de Bob, e a pessoa, pastor, e você? Amém. Mas voltando, a receita, irmão, vai buscar Deus, vai se encher da presença de Deus, vai se encher da palavra de Deus, Ele renova a tua mente, se enche do Senhor, busca a presença de Deus, relacionamento com Deus, alimenta o Espírito Santo na tua vida, que você vai começar a ver fé surgindo em você, autoridade espiritual surgindo em você, uma unção nova sobre a sua vida, uma graça nova sobre a sua vida, uma confiança nova no Senhor sobre a sua vida. Alimentar a vida do Espírito. Eu quero fechar enquanto as luzes se abaixam com isso. Acreditar, fale comigo, assumir, agir, abrir, alimentar e acreditar. Olha, uma das grandes mentiras que o diabo no seu processo vai tentar instalar é nos seus erros, nas suas quedas. Ele vai dizer, viu aí? Esquece, não adianta de nada, desiste. E eu quero dizer para você, é nesse momento que você vai ter que acreditar que Jesus Cristo é poderoso para transformar qualquer ser humano. E que a liberdade que Ele comprou na cruz não foi parcial, foi total, completa, plena, integral, absoluta, definitiva, para a glória de Deus, e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, eu quero tomar posse para a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não entregue os pontos para a desesperança, não se acomode, não se deixe tomar pela desesperança. Do contrário, você vai estar engolindo a chave da tua liberdade. Porque você precisa entender, é perseverando e permanecendo. O Espírito age de glória em glória. Ele age gradualmente. Romanos 8:11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em vocês, e aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele dará vida aos seus corpos mortais. É uma promessa. O Espírito vai dar vida, o Espírito vai curar, o Espírito vai libertar, é uma promessa. A promessa está feita, Ele vai cumprir a promessa. Mas você precisa ficar ali, não desiste, fica mais um pouco, não desiste. Simples assim. Eu me deparei com uma pesquisa, e a pesquisa dizia, olha que dado, que os índices de pessoas que se recuperam de um tratamento de câncer é frequentemente maior do que das pessoas que se recuperam de um processo de drogadição. A pesquisa explica por quê. A pesquisa diz, sabe por quê?
É possível aumentar e melhorar os índices dos que querem se libertar da dependência da drogadição. É possível. Mas para isso, os pacientes precisam colaborar com 2 princípios. O primeiro é ter a firme convicção de não querer mais ser uma pessoa doente. O segundo é não desistir de si mesmo. E se Cristo Jesus conquistou minha vida na cruz e viu nela valor, se Ele não desiste de mim, por que é que eu vou desistir de mim? Acreditar. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Fecha os teus olhos. Esquece um pouco quem está perto de você. Nessa hora, eu retomo a pergunta: qual é a uma área da sua vida que, se você conseguir vencer e superar, quebrar essas amarras e virar essa página, você vai dar um salto exponencial em sua caminhada espiritual? Qual é a uma área? Livremos-nos de todo o peso e do pecado singular. Qual é aquele que bate à tua porta, que tenazmente, consistentemente te assedia? Qual é? Fala para Deus, assume, admite, entrega para Ele. Hoje decide por posicionamentos. Abre para alguém. Hoje entende que só no poder do Espírito, ou seja, alimente o Espírito Santo, a vida do Espírito em você. Mas sabe, eu quero crer que agora, processos que estavam estagnados, estacionados, vão ser, startados, iniciados para a glória de Deus. Eu creio que o poder do Espírito Santo está aqui, não é isso que nós estávamos cantando? Sopra sobre nós, Espírito Santo. Eu creio, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. A liberdade, onde o Espírito fala, onde o Espírito toca, onde o Espírito opera, onde o Espírito age. A liberdade, meu irmão. Deus pode fazer algo na sua vida. E eu quero dizer, se você diz assim: pastor, é comigo. Quando você falou uma coisa, está muito claro na minha cabeça, na minha mente o que é. Então, onde você estiver, levante a sua mão aí no seu lugar. Levante a sua mão bem alto. Pode levantar a sua mão. Levante, porque aqui só tem 2 tipos de gente: os que estão com a mão levantada e aqueles que não estão, mas gostariam de estar. É simples assim, meu irmão. Nós todos estamos nessa caminhada com Jesus. Só Ele nas nossas vidas. Deixa eu orar com você. Pai, eu creio como nós pregamos nessa hora. Ó Pai, no nome de Jesus, nós clamamos aqui nessa noite, céus abertos aqui nesse lugar. Espírito Santo começa a agir, começa a operar. Ó Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, que corações comecem a ser mudados. Ó Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, cadeias comecem a ser rompidas. Espírito Santo de Deus, eu oro que aquilo que por tanto tempo dominou esse coração, perca o domínio, perca o poder. Jesus, nós invocamos a liberdade que há na cruz do Calvário, a liberdade para a qual Jesus nos comprou. Vem Espírito Santo e sopra, vem Espírito Santo e sopra, vem Espírito Santo e sopra, vem Espírito Santo de Deus e sopra sobre nós, Senhor. Sopra, Senhor. Espírito Santo, nós oramos pelo Teu agir. Começa a soprar sobre esse coração, Senhor. Oh, Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelo Teu sopro. Nós oramos, Senhor, ó Deus, prisões sendo
quebradas para a tua glória. Cadeias espirituais rompidas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos por isso, Pai. Pai, nós oramos por isso. Cada pessoa aqui nesse lugar, cada coração disponível para Ti, Senhor. Quebra, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, para a Tua glória. Isso que está, Senhor, ó Deus, prendendo e impedindo, Senhor, ó Deus, esse alguém de viver os Teus planos, de viver os Teus propósitos. Inicia hoje, Senhor, ó Deus, um tempo de romper nessa vida. Inaugura hoje, Senhor, uma nova estação nessa vida. Inaugura hoje, Senhor, ó Deus, como que, assim como o livro tem novos capítulos, um novo capítulo. Libera uma unção, uma autoridade para confrontar essa marra espiritual, Senhor. Espírito de Deus, leva-nos a um novo nível contigo, de dependência total, Senhor, porque essa é uma jornada feita em total dependência, pois somos pequenos, mas Tu és grande. Tu és grande. Tu és grande.